termo que eu uso muito dentro da própria comunicação não violenta é que tem pessoas que têm o hábito de sequestrar a gente para conversa, né? Então ela não pergunta, eu gostaria de falar alguma coisa com você agora, mas você tem 2 minutos para... Não, a pessoa sequestra, eu quero falar com você agora. Então isso já é uma invasão do espaço da prosêmica, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Então o Steve Porges diz assim, a pandemia, na verdade, ela nos levou para uma preocupação de uma necessidade humana primorosa, que é a sobrevivência. Uhum. Então ela nos trouxe a morte colada aqui, né? O medo veio muito à tona. Então, porque assim, então o que acontece? Vamos imaginar que você tem um relacionamento com alguém que trabalha no sistema de saúde. E aí a pessoa chega em casa, ela pode ser um serial killer da família. Verdade. Mesmo amando. Verdade. Né? Por quê? Porque ela vai trazer o vírus e você fica... Na verdade, a gente estava sendo bombardeado com essa visão além de ser ainda bombardeado, né? Você pega na televisão, o pessoal diz assim, quando você chegar em casa, põe a roupa dentro do saco, vai pro banheiro, né? Toma banho, não sei o quê. Teve várias histórias engraçadas. E você vai para o quarto, vão te colocar uma comida na porta como se fosse um prisioneiro, né? Você come lá e tal. E aí o que aconteceu? Essa estrutura de excesso de cortisol em função desse receio à morte fez com que as pessoas fizessem com que o sistema nervoso dela ficasse extremamente reativo. Aí um rapaz me contou isso assim, Jefferson, é verdade, porque um dia eu estava no supermercado e aí com a questão de usar máscaras, né? Aí quando eu olhei do outro lado da gôndola tinha um cara que não estava de máscara. E eu imaginei, parecia que estava apontando uma arma para mim. Sim, sim. Né? E o cara, de repente, super gentil, uma pessoa de boa e tal, mas... Por quê? Porque todo esse contexto da pandemia trouxe essa informação, né? Então, começou a fazer com que o sistema nervoso das pessoas armazenasse esse processo informacional e gerasse essa distorção na mente, por isso que... E o surgimento muito do pânico, crise de pânico. Do pânico, porque a quantidade de informações, e a pessoa muito não sabia grande. filtrar, não sabia cuidar disso, né? E aí faz com que você comece a se desconectar das pessoas. Então, por isso era o contrário do que o pessoal achava que ia acontecer, né? Mas faz total sentido. Aí o que desconectou e as pessoas não sabiam lidar emocionalmente, não sabiam comunicar isso, né? E aí você imagina que ainda nós estamos vivendo sobre isso, né? Tanto que ocorreu tantos divórcios, as pessoas têm dificuldade de abraçar, e elas nem sabem por que estão fazendo isso. Eu acho que o medo ainda ativou algo que a gente está... É isso. E vai continuar, porque assim, qualquer situação em que tiver de uma ideia, já reativa o sistema. É interessante, né? Porque o nosso cérebro, ele vai lá, porque como o passado, presente e futuro, ele hoje aqui nós tivemos a experiência da pandemia. Sim. Então aqui no presente a gente vai lá, pega aquela experiência e traz para o aqui e agora. Sim. Então vai estar fazendo sempre uma repetição de Então, é o reconhecimento daquilo. É fantástico isso. É, o reconhecimento. Porque o passado está ali, trazendo a memória, então a gente fica repetindo as dores. E aí eu queria puxar um pouco... A gente trabalha muito, né, eu e a Leila aqui, muito o conceito do autoconhecimento, a gente chama de despertar, que é justamente... Despertar de consciência. Pegando um pouco de tudo que você trouxe com a sua visão fantástica para a gente, o quanto essa cachola, né, controla e ela é potente, né? Sim. E a gente trabalha muito essa ideia da pessoa, porque você fugir desses medos, fugir dessas coisas, tem essa linha de você realmente entender quem você é. Sim. E o que até a discussão que a gente estava fazendo, quer dizer, o exterior, você não controla o exterior, e ele está cada vez pior, porque aí é um pouco a minha visão. Sim. O que eu vi muito na pandemia, o que ficou claro é que a gente é maleável, não, mas a gente suscetível de se deixar o que vem de fora, moldou muito o medo e se usa, né? Então é mais trazer um ponto, como é que você enxerga um pouco, você fala também de inteligência emocional e essa parte, não sei como é que você vê essa parte do autoconhecimento, porque a gente está falando bastante, você explicou do reptiliano e tal, e como é que a gente começa a usar isso a nosso favor, né? Como é que a gente... não sei até como é que você vê essa parte do autoconhecimento, se você enxerga de alguma outra forma. Sabe que eu, enquanto você falava isso, eu me lembrei de um monge budista, ele estava dando uma palestra e ele começou a falar assim, que o mundo estava pior, né? Que ele disse que ele leu num livro sobre isso e tal. E aí ele falou, esse livro foi escrito há 2000 anos, né?
Então, a ideia de ver o mundo como algo que não está legal depende da nossa ótica, da nossa perspectiva. Pois é. Eu, por exemplo, eu passei pela pandemia, Jefferson. Se você me perguntar como é que foi a minha passagem, eu sei de pandemia, para mim não existiu a pandemia. Então, isso faz uma diferença incrível. É porque o medo ali não existiu para mim. Sim, porque isso tem a ver com o aprendizado emocional que você tem. Enquanto uns se desesperam, outros navegam. Sim, né? Então, só que o que acontece é que a velocidade que o mundo está vivendo faz com que as pessoas não consigam ter profundidade. Né? Isso. Esse é o detalhe. Então, o autoconhecimento ele vai envolver, por exemplo, um processo de serenidade, né? De você conseguir tomar-se um tempo, né, para poder mergulhar naquilo que está acontecendo e tal. Mas aí nós temos hoje uma indústria da facilidade. Né? Isso entra a primeira pergunta, né? A indústria da facilidade. Você achar que você vai se curar olhando o TikTok. Você se distrai por aquele momento e tal, mas depois você volta... Porque o inconsciente que não é muito lúcido, né? Uhum. Ele tem algo genial que ele sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo, né? Então, assim, Jung, que foi um psicanalista, ele diz assim: aquilo que eu sei a respeito de mim mesmo é uma rolha de uma garrafa de vinho flutuando no oceano do inconsciente. Olha. Você imagina? Aquilo que eu imagino que eu sei a respeito de mim mesmo é uma rolha de uma garrafa de vinho flutuando no oceano do inconsciente. Então, por exemplo, assim, o que o inconsciente e essa parte mais profunda, ele sempre busca a resolução e fechamento dos ciclos. Então, vamos imaginar assim, eu tenho uma conta de água para pagar e eu não paguei. Mas como eu tenho meus valores de ser cuidadoso com pagar aquilo, né? O meu cérebro já está adaptado a isso. Você vai dizer: Jefferson, você não pagou a conta. Que a gente chama de preocupação. Isso, você não pagou a conta, né? Aí o que acontece? Se você pegar o inconsciente como se fosse o oceano, como o Jung falou. Então, o sofá está ali no oceano, e ele vem. Observe que o oceano sempre joga para a terra as coisas, né? Aí você diz: eu não quero ver isso. Aí você pega o sofá e joga de volta para o oceano. O que vai acontecer daqui a uns dias? Ele volta de novo. Ele traz de novo, né? Então, enquanto você não olhar para aquilo com atenção e cuidado, enquanto você não conversar com o teu inconsciente, você não... Mas para isso, né, Jefferson, a pessoa precisa saber quem é e o que está sentindo, então, a percepção de quem somos. Isso, mas né? É a linguagem que vai acontecer. Então a conta de luz diz: Jefferson, você não me pagou. E é interessante isso que você está falando, porque tem pessoas que não conseguem ficar na solidão, estar só, na né? solitude, na solitude, porque não consegue lidar com a sua própria companhia.